eternamente por Deus pensada, sois maravilha do seu amor. Em vós, Senhor, a Deus se contempla, Mãe gloriosa do Redentor. Ave Maria, Mãe da Esperança, cheia de graça. Ave Maria. Ditosa Virgem, sois vós, Maria, de cujo seio Cristo nasceu. Sois a nascente da eterna graça, sois a formosa porta do céu. Ave Maria, Mãe da Esperança, cheia de graça. Ave Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa Santa Eucaristia para celebrarmos juntos esta festa da Natividade da Virgem Santa Maria. Queremos saudar também aqueles que estão a nos acompanhar através dos meios de comunicação. Coloquemos diante do Senhor nosso Deus com o coração contrito e humilde. Peçamos perdão pelos nossos pecados. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens, por Ele amarmos. Glória a Deus
Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. Ó Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na Oremos. Dai, Senhor, aos vossos servos o dom da graça celeste e fazei que a festa do nascimento da bem-aventurada Virgem Maria, cuja maternidade divina foi o princípio da nossa salvação, aumente em nós a unidade e a paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Miqueias. Eis o que diz o Senhor: de ti, Belém Efratá, pequena entre as cidades de Judá, de ti sairá aquele que há de reinar sobre Israel. As suas origens remontam aos tempos de outrora, os dias mais antigos. Por isso, Deus o abandonará até à altura em que der à luz aquela que há de ser mãe. Então, voltará para os filhos de Israel, o resto dos seus irmãos. Ele se levantará para apresentar o seu rebanho, pelo poder do Senhor, pelo nome glorioso do Senhor, seu Deus. Vivar-se-á em segurança, porque ele será exaltado até aos confins da terra. Ele será a paz. Palavra do Senhor.
sois digníssima de todos os louvores, porque de vós nasceu o sol da justiça, Cristo nosso Deus. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Genealogia de Jesus Cristo, filho de David, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacob, Jacob gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar, Farés e Zara. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmon, Salmon gerou de Buz, Buz gerou de Rute Obed. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei David. David, da mulher de Urias, gerou Salomão. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafate. Josafate gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Joatão. Joatão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos ao tempo do desterro de Babilônia. Depois do desterro de Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliacim. Eliacim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matá. Matá gerou Jacob. Jacob gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. O nascimento de Jesus deu-se do seguinte modo. Maria, sua mãe, noiva de José, antes de terem vivido em comum, encontrara-se grávida por virtude do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, que era justo e não queria difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Tinha ele assim pensado, quando lhe apareceu num sonho o anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de David, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela se gerou é fruto do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu pôr-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para se cumprir o que o Senhor anunciara por meio do profeta que diz: A Virgem conceberá e dará à luz um filho, que será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nesta alegria de podermos celebrar hoje a festa da Natividade de Nossa Senhora, queremos suplicar a sua intercessão por toda a Igreja, cada um de nós, pelas nossas famílias.
E celebrar essa data, que para nós como igreja é muito importante, porque Maria faz parte da nossa vida, da nossa fé e do projeto de Deus. Então, a importância do seu nascimento devemos ter em conta, em primeiro lugar, é o protagonista que é Deus. Deus é protagonista de toda esta história de salvação, de toda a nossa história que nós aqui nos encontramos também. Então vejamos o que diz na primeira leitura. Deus os abandonará até a altura em que der à luz aquela que há de ser mãe. Uma mulher é escolhida por Deus para ser mãe, para ser sinal e manifestação da promessa de Deus, pastor do seu povo. Uma mulher grávida, que é sempre sinal de vida e esperança. Tudo isso, meus irmãos, e acabamos de escutar esse evangelho, que parece um pouco estranho apenas escutar os nomes, né? A geração em geração. Mas isso é tão fabuloso, é tão bonito, de poder ver que Jesus não nasceu assim, não veio ao mundo do nada. Poderia ter sido, Deus pode tudo, mas para ter uma descendência tem que ter também um princípio, né? Então, toda essa história desses nomes, dessas gerações, é para poder mostrar a importância da tradição de um povo para outro até chegar em Jesus. Jesus tem uma história humana, assim como divina, mas estamos a falar de uma história encarnada, uma história humana parecida com a nossa. Então, meus queridos irmãos e irmãs, o que nós ouvimos nesse evangelho apresentado por Mateus é realmente a história de Jesus, que está enraizada também na nossa história humana, por meio de Maria. E assim nós percebemos que no finalzinho do evangelho vai contar o relato da anunciação, né? Do encontro de Maria, que assim recebe o Filho de Deus no seu ventre, no seu seio. Então, Maria, sua mãe, foi preparada por Deus desde sempre. E a tradição da igreja assim o diz, e por isso hoje nós celebramos o seu nascimento. É um nascimento importante, porque aquela que foi preparada, e como eu disse ao princípio, como Deus é aquele que prepara tudo, então Maria foi preparada por Deus, esse protagonista, para que assim pudesse vir até nós esse príncipe da paz que nós escutamos no evangelho de hoje, o Emanuel. Então é no humano de Jesus que entrelaça também a nossa humanidade, mas também o divino. A genealogia inicia dizendo que Jesus é descendente de Abraão, e depois David, e depois de Davi vem José como pai adotivo, mas também, por último, diz, por obra do Espírito Santo. Então, a história de Jesus entrelaça-se na nossa humanidade, mas também na divindade, por meio do Espírito Santo. Como é bonito percebermos esta história, que veio justamente Jesus para nos dar a verdadeira vida, para nos dar a salvação. Então, meus queridos irmãos, é uma importância muito grande celebrarmos esta festa. Também porque se deduz que a verificação da presença de Deus e de Maria na nossa vida, sobretudo aqueles que são chamados. Maria também faz parte daqueles que foram chamados por Deus para ser também, né, alguém que pudesse ajudar a construir esse reino. Maria faz parte desses chamados porque, conforme os desígnios de Deus, é uma escolhida. Então, quando nós olhamos para Nossa Senhora como a escolhida de Deus, nós também queremos olhar para a nossa história. Nós também fomos chamados. Deus também chama a cada um de nós para desempenhar um papel, uma missão. E uma missão relativamente, com certeza, ligada à salvação. Mas como eu posso contribuir para também fazer parte
desse projeto de Deus? Em primeiro lugar, meus irmãos, devemos nos dispor como Maria. Maria foi a escolhida, mas também ela se dispôs, disse o seu sim. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, quando nós escutamos a promessa de Deus desde a primeira leitura, como nós ouvimos, esta cidade, esta mulher, não é, que deve nascer para poder dar à luz o pastor, o Salvador, é importante ver que Belém era uma cidade insignificante aos olhos dos homens. Era um lugar que praticamente ninguém queria lembrar-se dele, mas foi um lugar também escolhido por Deus para ali nascer o Salvador. E assim Maria é uma prefiguração desta Belém, simples, insignificante, mulher, mas que Deus a preparou para também acolher nela o seu Filho amado, o Emanuel, o Deus conosco. Então, meus irmãos, nessa genealogia perpassamos tantos nomes, que quem conhece um pouco da história do povo de Deus, do povo de Israel, vai vendo a importância que cada um teve. Mas também podemos perceber a sua humanidade. Dentro desse povo todo, da genealogia de Jesus, não eram perfeitos. Haviam muitos pecadores. Haviam muitos que realmente caíam pelas suas fraquezas humanas. Mas nem por isso Deus os condenou. Nem por isso Deus os tirou da história. Porque a descendência de Jesus é, como eu disse, uma descendência humana. E a nossa vida humana é perpassada por essas fraquezas também, pelas dificuldades. Jesus, por ser, divino também, mas por passar na nossa história, também perpassou por todas essas pessoas, mas não teve pecado, porque Jesus é Filho de Deus também. Mas por isso não tem nenhum pecado. Traz em si toda a nossa humanidade, menos o pecado, é assim que nós o sabemos. Então, olhando para Nossa Senhora no seu nascimento, como aquela preparada, nós também queremos hoje renovar a nossa devoção a Maria, o nosso amor a ela. É um dia também muito propício, muito especial, uma ocasião para também renovar a nossa consagração a Nossa Senhora. Consagrarmos a Maria é também um sinal de pertença a Cristo, porque nós sabemos que onde está Maria, também está Jesus. E nesta renovação dessa consagração, é importante também nos comprometermos como ela. Não basta consagrar-se a Nossa Senhora e viver sem uma mudança nenhuma, ou pelo menos sem um esforço para podermos também alcançar as virtudes de Deus como Maria. Maria, por ser escolhida, mas também era uma humana, Maria também tinha as suas fraquezas, as fraquezas de mãe, as suas preocupações, mas como foi preparada e escolhida, era também toda imaculada. Então, meus queridos irmãos e irmãs, aproveitemos-nos esse dia para pedir a Nossa Senhora esta graça de podermos também lutar para alcançar as virtudes que também Maria alcançou, para alcançar estas graças que Deus tem preparado para nós. Maria intercede por cada um de nós, e nós assim o acreditamos e confiamos na sua intercessão. Mas é importante também não apenas olhar para Fátima, para Nossa Senhora, com todos os seus títulos, de modo geral, a Mãe de Jesus, apenas para pedir e depois não viver nada daquilo que o Senhor nos pede. Temos sim que agradecer tantas graças, temos sim que pedir e suplicar, porque as nossas necessidades assim, nós precisamos. Mas também é necessário que nós aprendamos com Maria como servir nosso Senhor. Aprendamos com Maria como nos colocar a serviço dos irmãos, uns dos outros. Aprendemos com Maria o caminho da oração. Maria é também um modelo, é mestra de oração para todos nós.
Não permitamos que as nossas distrações nos atrapalhem do nosso encontro com Deus ou nos desanime. Não permitamos que os nossos afazeres tire também aquele tempo que nós devemos reservar para estar com o Senhor. Não permitamos que os nossos problemas e dificuldades possam nos afastar de Deus, mas cada vez mais nos aproximar dEle. Porque quanto mais ao pé do Senhor, mais nós teremos força suficiente para poder enfrentar os nossos problemas, para poder levar a vida que o Senhor assim pede de cada um de nós. Mas não nos iludamos, meus irmãos, sermos discípulos de Jesus, sermos bons, praticar a nossa bondade, ajudar as pessoas, querer sempre o bem, não significa que estamos isentos dos sofrimentos, das perseguições, dos problemas e das dificuldades. Há quem pense que pelo fato de ser bom, de fazer sempre o bem e desejar sempre o bem, não possa acontecer nada de ruim. Isso é uma pessoa que não vive nesse mundo. Mas para quem vive nesse mundo sabe muito bem que a vida é exigente. E sobretudo a vida familiar, a vida social, é exigente. E exige de nós uma predisposição. Paciência é o que muita gente não tem, mas devemos lutar por ela. Devemos pedir sempre a Deus aquilo que mais nós desejamos para poder viver melhor uns com os outros. Olhando para o Emmanuel, que veio encarnado na nossa história, é esse Deus conosco, que junto com Maria vigia dia e noite, em todos os momentos. E tenhamos essa certeza, meus irmãos, que nunca nos abandonarão. Porque, como disse o Papa Francisco quando esteve aqui, temos mãe e temos o Senhor, com certeza, que sempre está conosco e estará até o fim dos tempos, como Ele mesmo assim o preparou. Roguemos então a Santíssima Virgem para que continue a nos acompanhar nesses tempos difíceis, para perseverarmos na fé, mas nunca faltar o principal na nossa vida, a alegria de servir Jesus, a alegria de nos colocar a serviço do Reino de Deus. Precisamos ser cristãos mais otimistas, precisamos ser cristãos que realmente sinta essa alegria de estar com Jesus e de Ele estar conosco. Um cristão triste, vou lhe dizer, eu não sei que tipo de cristão que era, não é? Então, apesar das nossas fragilidades, apesar dos nossos momentos difíceis, a nossa alegria é saber que não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco e Maria também está conosco. Então, que assim seja. Irmãos e irmãs, ao celebrarmos o nascimento de Nossa Senhora, que deu ao mundo Cristo Salvador, invoquemos humildemente o nosso Deus, dizendo, cheios de fé, ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja Santa de Deus, que nasceu do lado aberto de Cristo, para que nele encontre a paz e a segurança, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelo povo de Israel, para que pela intercessão de Maria de Nazaré chegue a descobrir em Jesus o Messias prometido, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que são perseguidos por amarem a justiça, e pelos que se afastaram do caminho da verdade, para que ponham a sua esperança em Jesus Cristo, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos noivos que se preparam para o matrimónio e pelos lares que começam a ter dificuldades, para que o anjo do Senhor vele por eles, oremos. Ouvi-nos, Senhor.
pelas mulheres que estão prestes a ser mães, para que encontrem na ternura dos maridos a recompensa dos seus trabalhos e aflições. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós reunidos nesta Assembleia, para que, imitando a santidade de Maria, nos tornemos imagem do seu Filho, Jesus Cristo, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que a Virgem Santa Maria, saúde os enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todos os que sofrem no corpo ou na alma, livre o mundo da pandemia e a todos acolha no seu imaculado coração. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Deus Todo-Poderoso e Eterno, ouvi as orações do vosso povo, que celebra a festa da Natividade da Santíssima Virgem Maria, e por sua intercessão e auxílio, enriquecei-o com os dons da vossa graça, por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para comer o vosso sacrifício, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Venha, Senhor, em nosso auxílio, o vosso Filho feito homem, ele que ao nascer da Virgem Maria não diminuiu, mas antes consagrou a integridade da sua mãe, nos purifique das nossas culpas e vos torne agradável a nossa oblação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Pai, nosso coração está em ti. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda parte, e louvar-vos, bendizer-vos e glorificar-vos na festa da Virgem Santa Maria. Pelo poder do Espírito Santo, ela concebeu o vosso Filho unigênito, e sem perder a glória da sua virgindade,
deu ao mundo a luz eterna, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos, os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, os nossos bispos e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de Nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso,
na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ouçamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only.
Oremos. Exulte a vossa Igreja, Senhor, alimentada por estes santos mistérios, na festa do nascimento da Virgem Santa Maria, que foi para o mundo inteiro esperança e aurora de salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus tem uma história encarnada no nosso mundo, como disse, e Maria também tem a sua história. E nós também temos a nossa história. Por isso é importante que a história marcada de tantos santos, assim também, história de Maria, seja também um exemplo para nós. Que a nossa história seja marcada por atitudes boas, seja marcada por generosidade, seja marcada por amor aos irmãos. Peçamos então a bênção de Deus sobre nós e para as nossas famílias. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Informo que as saídas são feitas pelas portas laterais.